Nós vamos continuar o nosso estudo sobre jejuar, orar, profetizar e receber. Antes disso, eu queria que vocês abrissem em 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. Diz assim: o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que o espírito arruinador, vindo de Deus, te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente, e tu te sentirás melhor. Até aqui. Vamos orar. Pai querido e amado, confiamos que a tua presença já está neste lugar. Confiamos, Pai, que o Senhor já está fazendo grandes obras, grandes feitos, poderosas maravilhas. E todas elas e muitas delas nós podemos dizer que não é visível externamente, mas somente o Senhor vê. E nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer. Te agradecer pela oportunidade da tua palavra, do congregar, de estarmos unidos, Senhor, como irmãos. Uma vez que, Senhor, nós sabemos que em breve não será mais possível. E nós queremos aproveitar todo momento em tua presença. Que nada nos distraia e que o teu Santo Espírito possa estar agindo por completo em nosso ser, nos dando compreensão, entendimento, sabedoria, aplicação da tua palavra. Que ela não se perca, Pai, mas que ela encontre um destino certo, como uma flecha certeira, alcance os corações e as mentes e produza, Senhor, avivamento, produza transformação, produza metanoia. Assim nós oramos e eu declaro, Pai, que somente o teu Espírito Santo tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Toda e qualquer outra obra contrária, em nome de Jesus, está repreendido e anulado, e que seja expulso em nome de Jesus. Já declaramos em nome de Jesus todo esse ambiente, as nossas mentes, o nosso ser, totalmente, Pai, submerso, sujeito à tua presença e à tua palavra. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito que fale nesta noite, para a edificação da tua igreja e dos seus, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esse versículo de 1 Samuel 16, nós lemos o versículo 14, 15 e 16. Esse versículo, ele mostra que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, uma vez que Saul foi ungido a rei, foi levantado a rei, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus estava sobre ele, né? E a gente sabe que não por muito tempo, mas logo em seguida a sua rebeldia, a sua desobediência, o Espírito de Deus sai e se apodera dele um espírito maligno, aonde ele era constantemente perturbado, aterrorizado por esse espírito. E 1 Samuel 16, 14 vai narrar sobre esses momentos, onde até mesmo ele manda chamar alguém que toque harpa, né, para que venha acalmar. Porque alguém que está com espírito maligno, atormentado por espírito maligno, essa pessoa ela não tem sossego, essa pessoa ela não tem calma, ela está totalmente fora de si. E aí, o que acontece? O sentido de um espírito maligno. Os judeus, como eu citei na palavra passada, eles não acreditam que haja um Deus diabo. Foi assim? Eles não acreditam. E eles também não acreditam que haja, muitos deles, não todos, que haja demônios, vultos, que haja um espírito que atormente, há um espírito que vem e chega perto de uma pessoa e atormenta. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o espírito maligno, do qual nós falamos, nós conhecemos de vultos, isso, ele acredita que é só uma influência na mente, uma disfunção na mente, um distúrbio mental. Vanessa, tá certo? A Bíblia mostra parte disso certo. E os demônios? A Bíblia também mostra parte dos demônios certo. Fica com quem? Com a Bíblia. Então os dois tá certo. Vamos ver. Então eles acreditam que é só uma
influência na mente. A gente vai ver um pouquinho essa introdução para a gente voltar de novo lá pro tema do porquê do jejum. Nós estamos ainda no ponto jejum. Vai terminar o ano e nós talvez vamos estar nessa mensagem, porque depois do jejum vem a oração, vamos falar tudo sobre oração, vamos falar sobre profetizar, vamos falar sobre receber. Então, até o fim do ano nós temos palavra aí para dar e vender. Não vender não, peraí, é comércio, né? Não pode vender. É só a força da expressão. Para doar, né? Trocar também. Mulher. Então eles acreditam que é só uma influência na mente. Só isso. Vem pensamentos, sentimentos, e a pessoa pira na batatinha e acabou. Vamos já entender. Só que nós, o que nós somos? Nós somos um corpo. Se tiver espírito, a gente vive? Não. Se o nosso espírito, que foi dado por Deus, ele for retirado, o que acontece? A gente morre. Mas tá morto igual Lázaro, 4 dias. O Senhor diz, eu vou dar o espírito de volta. Aí a pessoa vive de novo? Vive. O que nos sustenta, o que nos dá a capacidade de sermos alguém, não é o nosso corpo, é o nosso espírito. Então, independente de bom ou ruim, nós somos espírito, nós não somos carne. Nós somos espírito. Seja totalmente guiado por espírito maligno ou seja totalmente guiado pelo espírito bom, nós somos espírito. Quando nós vivenciamos o passado, que a gente era trevas, que a gente vivia distante de Deus por não conhecer, o nosso espírito era a unção, a junção do espírito que nós nascemos, que é o nosso natural, que é as regiões celestes, que ele fala em Efésios, com o espírito, a influência maligna. Operava esses dois. A partir do momento que confessamos a Cristo, o que acontece? Nós continuamos com o mesmo espírito que nós recebemos lá no Éden, no sopro. Quando nós fomos formados no nosso ventre, já é enviado o espírito para dar forma, para dar vida. O espírito que dá vida a um feto. E esse feto era eu, era você, e nós crescemos e hoje temos esse espírito que foi nos dado dos céus. Só que quando nos convertemos, esse mesmo espírito, ele vai passar a ser influenciado pelo Espírito Santo. E não mais pelo espírito que o mundo, conhece, mas pelo Espírito Santo. Então, tirou o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o que recebemos na conversão, vai ficar vazio para outro espírito vir ministrar, não é assim? E fazer o que ele quiser. Tirou o espírito maligno, recebeu a Cristo. O Espírito de Deus é que vai conduzir a nossa mente, espírito, à presença de Deus. Amém? Amém. Então nós somos espírito. Se você perguntar, disser assim, o que a Claudiana é? Vocês vão entender. O que a Claudiana é? Ninguém vai dizer, ela é um ser humano, porque todo mundo sabe que ela é um ser humano. O que a Radassa é? Um ser humano. É uma identificação geral, ser humano. Mas quando eu pergunto quem é a Claudiana, a primeira coisa que a pessoa me responde, ela é carinhosa, ela é temente a Deus, ela é fiel. Não é assim? Não é? Se perguntar quem é a Claudiana, ninguém vai dizer ela é um ser humano, porque todo mundo sabe que ela é um ser humano. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Vocês estão tão assim, é pra você estar assim. Esse nome espírito maligno que a gente vê em 1 Samuel, o nome Ra, só isso, espírito maligno, Ra. Irá é uma manifestação. Lembra que eu fiz? Vocês vão entender. É uma manifestação, por exemplo, de desagrado. Espírito maligno é Ra. É uma manifestação de desagrado, tristeza, ofensa, perversidade, violência, que é levado ao erro, quebrar, despedaçar, ser quebrado e despedaçado. Isso é o sentido de espírito maligno. Ra, espírito maligno. Então, o espírito, ele não é algo. Ele é a característica, ele é definido pela característica de algo. Como a Claudiana. Claudiana é o quê? Ser humano. Ninguém vai dizer isso repetindo. Ela vai dizer, a Claudiana, ela é bondosa, ela é fiel, ela é temente a Deus. Igual a manifestação do espírito maligno, ele opera com essas características. Porque espírito é espírito. Assim como o meu espírito é espírito, o seu espírito é espírito, muda só o comportamento, mas o espírito é espírito. Carne é carne, casa é casa, caixa é caixa, cadeira é cadeira. Pode mudar o formato, continua sendo cadeira. Pode mudar o formato da casa, mesmo que seja um vão, 50 vão, casa é casa. Amém? Espírito é espírito.
não vão bugar a mente. Está só no começo. Espírito é espírito. Assim como casa é casa, assim como carne é carne. O que muda, o que dá a definição do espírito é a atitude. Eu não estou dizendo que o espírito imundo, ele é o mesmo do espírito de Deus. Entenda. Eu estou dizendo que espírito maligno é espírito maligno. E espírito de Deus é espírito de Deus. Como casa, como cadeira, como uma mesa é mesa. Em qualquer das circunstâncias. Você não conhece esses objetos por outro nome. É uma definição, por mais que mude o formato. Amém? Quero que vocês entendam isso. Então, essa definição de espírito maligno, ou seja, como que ele é manifestado? Ele é manifestado com desagrado. Saul, ele manifestou desagrado, tristeza. Em outros versículos você vai ver que ele fala que ele estava profundamente angustiado, que ele estava temeroso, que ele estava, como é que se diz? Angustiado. A melhor palavra que eu posso dizer é angustiado, que dá na definição de triste. Aí ele diz ofensa, perverso, violento. Saul, logo em seguida que esse espírito se apoderou, ele começou a manifestar violência a ponto de querer matar Davi. De armar para matar Davi, de perseguir Davi. Levado ao erro, quebrar, despedaçar, ser quebrado e despedaçado. Por que ser quebrado e despedaçado? Um espírito maligno, quando ele entra nessa condição de manipular as vidas, ele não só, ele destrói externamente, por exemplo, uma pessoa destrói outra pessoa, como Saul tentou destruir Davi, como ele também se autodestrói. Porque toda manifestação maligna, ela consome, vocês vão entender, ela consome o poder, a energia, ela consome a mente, ela faz o corpo cansar. Por isso que ele diz, eles são quebrados e despedaçados, mas eles também quebram e despedaçam. Tanto eles fazem, como eles recebem em si próprio esse mesmo corte. Estão compreendendo? Amém? Então por isso que quando uma pessoa, ela está sob influência maligna, como usando Saul novamente, como Saul, ele tenta matar, tenta manipular, tenta ferir, age com violência, outra hora está chorando, outra hora está angustiado, mas quando para, o corpo dele esmorece, a mente esmorece. Por quê? Porque tanto ele foi despedaçado pelo inimigo, como ele tentou despedaçar outros, ferir outros, agir com violência em outros. O espírito, ele sempre vem violentamente. Um espírito maligno. Estão entendendo até aqui? Então, novamente, um espírito é um espírito, um ser humano é um ser humano, como os animais, são das espécies. O que é aquilo ali? É um cachorro. Que aquilo ali é um animal, é um cachorro, que aquilo ali é um animal, mas é um gato, tudo não são animal. Pois é. Então animal é animal, como um espírito é um espírito, entenda. Amém? Então os judeus, eles não acreditam nisso, eles acreditam que houve uma influência na mente e essa pessoa começou a se comportar segundo essa má influência na mente e não segundo o espírito. Amém? Por exemplo, o espírito maligno, para nós, ele ganha forma, como a palavra mesmo diz, ganha forma. Ele pode ser um vulto, ele pode derrubar um objeto, ele pode falar, se comunicar, usar voz, ele pode. Só que para os judeus não. Ele acha que uma pessoa que ela está louca, vou usar essa expressão, ela está em um estado de loucura, ela passa por alucinações, aí ela tem visões onde ela vê vultos, vê anjos, vê demônios, ela está alucinada por conta da loucura. Então ela vê vultos, ela está ali em transe, por isso que ela faz certos movimentos, certas ações, consegue subir numa parede dessa, porque eu vi o relato de uma pessoa que ela conseguiu subir uma parede assim, atravessando assim. Agora me diz, que estado de loucura é esse que eu não quero nem saber? Conseguiu. Tamanha possessão. Então, ela consegue fazer isso. Só que alguns judeus, ele acredita que isso é um transe, que é uma alucinação, é uma, como é que se diz? Uma perturbação mental que não é espiritual. Foi só influência na mente. Uma pessoa histérica. Amém? Então vamos lá. Quando ele fala que esse espírito maligno, que nós vemos a definição, que ele não é caracterizado por ele, mas pela característica do que ele é. Ele diz que atormentava, que foi entregue, para atormentar, ou atormentava Saul.
Esse atormentar é duas sílabazinhas, duas vogalzinhas, misericórdia. Igual orar, só que é bar. É bar. Atormentar, bar. E atormentar é deixar aterrorizado, esmagado, espantado, desalentado. De novo. Aterrorizado, esmagado, espantado, desalentado. Esse é o sentido de atormentar. O objetivo desse espírito maligno, seja na mente, nós vamos já entender, ou seja, no espírito, né, materializado, o sentido é trazer terror para as mentes, para as vidas, esmagar. Quando a gente vê a expressão esmagar, a gente se lembra, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Esmagar, deixar espantado, desalentado. Isso através do espírito maligno, né? Porque espírito maligno, ele dá essa definição. A gente pode falar de mente, mas pode falar de espírito maligno, que é a mesma coisa. O corpo que ele é influenciado pelo espírito maligno, ele é um corpo fraco, doente, debilitado. Por quê? Porque o espírito maligno, ele esmaga esse corpo, ele destrói. Por isso que as pessoas que são atormentadas são sempre cansadas, semblante abatido, olho fundo. Não é porque não consegue dormir direito, é o tormento. Não é muitas vezes porque passou a noite em claro e o corpo está esmagado, é porque passou a noite o inimigo consumindo as energias. Aí a pessoa acorda, parece que passou um trator por cima. Misericórdia. Continuando, 1 Samuel 18, versículo 10, ele diz assim: no dia seguinte, o mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio da sua própria casa. Ó, ele fez o quê? Delirar. Delirar é uma ação de espírito maligno? Sim. Delirar e o quê? Profetizar. Profetizar. Aí ele diz, ó, continua. No meio da sua própria casa. Davi tangia sua harpa como habitualmente fazia nessas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul também alimentava grande medo de Davi. Medo. O que essa palavra me diz? Espírito maligno. Medo vem de Deus? Não vem. Você vê que todas as características da loucura de Saul aponta para a mesma característica do espírito, lógico que é, mas se você olhar com seu olhar natural para a Bíblia e ver e ler assim, um espírito mau, um espírito maligno, vindo por ordem de Deus, se apoderou-se de Saul, né? Se apoderou-se, se apossou de Saul. Você jamais na sua mente, na minha mente pequena, eu vou entender que a forma dele agir por esse espírito maligno, a característica dele, a identificação dele é trazendo tristeza, desagrado, ofensa, perversidade, violência, despedaçar, quebrar. Você imagina que é isso? Não. E quando você olha as características, as atitudes de Saul, você identifica exatamente que está totalmente ligado com o significado da palavra espírito maligno. Primeiro, ele sentiu medo. Ele estava aterrorizado. Ninguém é aterrorizado sem não sentir medo. Terror é de medo. Amém? Ou não? Terror é de medo. Saul estava totalmente com medo de Davi, estava delirando, estava profetizando, mas estava sob influência maligna. Nesse momento, nem a harpinha de Davi na sua calma e tranquilidade não deu jeito. Vocês vão entender mais um pouquinho. Então o que acontece? Quando ele fala que ele assaltou Davi, essa linguagem ela é meio estranha, mas não é assaltou, é se apossou, se apoderou de Saul. Isso significa, olha só o que isso significa. Significa avançar. Preste bem atenção no significado dessa palavra. Apossou ou se apoderou. Avançar, prosperar, progredir, obter sucesso. Significa que ele prosperou nessa influência maligna sobre Saul. Como que ele prosperou nessa influência maligna sobre Saul? Ele lançou na mente. Lembra da palavra da semana passada? A mente é um campo de batalha. Perdeu aqui, desceu para o coração, virou atitudes. Perdeu na mente, Saul perdeu a batalha na mente. Desceu para o coração e virou atitudes.
Aquilo que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de raiva, quer dizer que a minha mente perdeu a batalha, ele desceu para o coração a raiva, o ódio, e eu executo essas ações por consequência do que o mal, o ódio, a raiva ganhou o território da mente e se apoderou do coração. E virou atitudes, externizou o sentimento. Estão entendendo? Então, quando ele diz que ele se apossou, quer dizer, ele conseguiu ganhar a mente, o coração, prosperar, progredir. Ele teve sucesso com essa influência maligna sobre Saul. O que significa que todos aqueles que já agem sobre qualquer tipo dessas características que são influenciadas pelo inimigo, ele já ganhou o território da mente e se apoderou-se do coração. Aí eles chamam de possessão. Misericórdia. Vamos lá? Então, nesse caso de Saul, ele agiu violentamente. Se ele não tivesse com tanto ódio no coração, ele não iria agir violentamente. Se no meu coração tem amor, eu amo alguém, eu não vou agir com maldade com essa pessoa. Eu posso até agir voluntariamente, mas quando eu souber, eu vou ficar tão triste, tão triste, tão triste, eu não vou, que vai me carregar essa culpa praticamente pro resto da vida, porque o nosso coração, quando ama alguém, ele não quer ferir. A gente fica lembrando, fica mastigando aquilo ali. No entanto, que ele teve tanto êxito na mente de Saul, escute bem, vocês vão entender o texto. Tanto êxito na mente de Saul que Saul se suicidou. Se suicidou. Se ele não tivesse se apoderado de um espírito maligno, ele não teria se suicidado. Ele não teria. Alguém em sua sã consciência, que tem amor, que tem alegria, que tem paz na mente e no coração, ele deseja cometer suicídio. Mas alguém que é influenciado, alguém que é perturbado, alguém que tem certos tipos de traumas, receios, medos, como Saul citou, medo, ele pode ser influenciado nessa linha do medo a tirar sua própria vida? Pode. Ele pode ser influenciado nessa linha do trauma a tirar sua própria vida? Pode. Ele pode ser influenciado nessa linha ou da angústia profunda, do ódio profundo, tirar a vida de alguém ou tirar a sua? Pode. Alguém influenciado por um espírito maligno. Saul, ele não se suicidou em sua sã consciência. Ele se suicidou porque até o fim, na sua morte, ele estava apoderado, estava influenciado por um espírito maligno. Misericórdia. Olha só, 1 Crônicas 10, versículo 4. Diz assim: Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Pega a tua espada e mata-me, para que não venha estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Olha só, o escudeiro estava do mesmo jeito de Saul, só que ele não matou, não quis matar Saul. Ele estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim o escudeiro viu que Saul tinha morrido e se jogou também na sua espada e morreu. E morreu ali os dois. Agora, você olha aqui mesmo no capítulo 10, o versículo 13. Ele diz assim: Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra de Yahvé, e além disso procurou uma médium, tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Por que Saul morreu? Porque ele foi infiel e desobedeceu a palavra do Senhor. E a consequência disso foi um espírito imundo, um espírito maligno veio para atormentar ele e ele morreu sob influência desse espírito maligno. Misericórdia? Estão compreendendo até aqui? Então, lembrando, o inimigo ele vence na mente, como nós sabemos. Se ele venceu a mente, desceu para o coração, ele ganhou o corpo. Então é manifesto em obras. Do mesmo modo como cristão, como os filhos de Deus. Quando a gente olha para Juízes 14, eu estou falando do espírito maligno, mas também é o mesmo sentido, só que totalmente bom, o apoderamento do Espírito Santo de Deus em nós. Juízes 14, Juízes da minha Bíblia. Juízes 14, versículo 5. Diz assim: Então Sansão
foi com seu pai e sua mãe para Timna. Quando se aproximava das vinhas de Timna, de repente um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Olha só, o 6. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou-se ou se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Rasgou o leão como se fosse um cabrito. Me diz, se uma pessoa, um homem forte, pense no homem mais forte aí, se ele conseguiria dominar um leão e rasgar um leão em pedaços como se fosse um cabrito. Vocês já viram, foram no zoológico, vocês já viram o tamanho do leão, né? Sim. O homem mais forte não chega aos pés do quarto do leão. Não chega aos pés. Pois é, um leão, ele é uma fúria. E esse leão que Sansão matou, não era um leão que estava só passando, não. Ele veio para cima de Sansão. Ele veio com todo o gás, era um leão jovem. Isso significa que ele não era aquele velho que dá uma rugida e cai no chão. É aquele leão que corre bem, é aquele leão que é habilidoso. Porque é um leão jovem, ainda faz questão de dizer que era jovem. E quando Sansão vê, ele pega o leão como um cabrito e rasga. Tu consegue rasgar um cabrito no meio? Não, eu não consigo. Você consegue rasgar um cabrito no meio? Ele rasgou um leão. Aí imagina aí, mas por quê? Olha, quando o Espírito Santo se apodera, ele não libera só um poder, mas ele vem também na força, que é violência. É violência. Esturdia. Eu fiz um ato profético na boca do irmão, ele disse que a boca dele eu peguei com muita força, não senti isso não. Será que eu estava sendo apoderada do Espírito Santo? Quase que eu arranco o maxilar do menino fora? Brincadeiras da parte. Mas ele vem também com essa violência. O Espírito Santo vem também com essa violência. Se você acha que o Espírito Santo ele é só aquela mansidão, não, ele é violento também. Chegar um momento que nós passando por aí, tiver uma fera, a besta fera, nós vamos pegar essa bicha e rasgar igual Sansão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, não estou falando uma mentira. Agora olha só. O Espírito de Deus, ele é força, mas também ele é violência. Agora olha, ninguém poderia fazer isso. Partir um leão no meio, Sansão conseguiu. Então não pode dizer que ninguém consegue. Consegue. Só o Espírito Santo se apoderar, porque eles, todos eles, da história da Bíblia, eles eram pessoas comuns como eu e você. A diferença é que eles andavam em obediência e o Espírito Santo, quando se apoderava deles, olha aí, viu? O que fazia? Ele dominava todo o corpo e eles faziam obras grandiosas. Ainda em 1 Crônicas 11. Vamos ver outro relato aqui. 11, versículo 22. Ele diz assim: e havia também o guerreiro Benaia, não é Benaia, é Benaia, porque não tem acento, filho de Joiada, natural de Cabzil, guerreiro de grandes feitos. Ele matou 2 filhos de Ariel, de Moabe, e depois desceu e matou um leão numa caverna, na estação das neves. Ah, eu li do qual? Eu li do 22, não foi? Pronto. Aí o 23. Matou também um soldado egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Ainda que o egípcio manejasse grande lança, 2 metros e 25, manejava muito bem a lança, que parecia mais uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado, conseguiu arrancar a lança da mão do egípcio e matou. Ele matou um leão na caverna. E ele mata praticamente, na linguagem que ele quis dar uma definição, um mini gigante, hábil na guerra, uma lança enorme. Me disse alguém. Levi, esperando eu terminar, Levi. É verdade. Vamos lá para outra. Esse aqui vocês vão ver. 1 Samuel 17, de novo. Estou só dando algumas definições de também como o Espírito Santo de Deus, ele vem com essa violência, com uma violência diferente. 1 Samuel 17, 51. Diz assim: então Davi correu e pôs sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou a bainha e cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido, confirmaram a morte do guerreiro, fugiram e dispararam. E aí, quando a gente olha para essa história de Davi, um jovem, Davi
Quando ele chega diante de Saul, Saul quer dar a armadura dele. Davi não consegue sair nem do canto. A armadura é tão grande, Davi, eu não consigo nem me mexer. Imagina aí. Agora, se ele não conseguiu segurar a armadura de Saul, que era um homem comum, ele iria poder segurar a espada de Golias, que era... Não. E a cabeça de Golias. Não, só por força de Jesus. Então nós vemos, ele pegou, levantou a espada, arrancou a cabeça. Ele levantou. A gente acha assim, olhando assim, a gente acha que é natural, uma cabecinha como a minha, a sua, uma espadinha como a gente vê a faca. Não era, gente. A definição da palavra mostra que a espada era extremamente pesada, era quase impossível Davi segurar. Então a gente vê que esses feitos, somente pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vemos uma manifestação de uma capacidade sobre-humana. E nós olhamos para Jesus, Moisés, Elias, eles jejuaram 40 dias. Pessoas que jejuaram 40 dias morreram. Eu não falo de jejum que você toma um suco, que você toma uma vitamina, porque ele não estava tomando vitamina, ele não estava tomando um suco, ele não estava bebendo direto água, ele não estava tendo aqueles energéticos, né, entre aspas, para sustentar o corpo. Não, jejum do seco mesmo, seco, torrado. Primeiro que inaugurou o jejum foi Moisés, 40 dias. Então nós vemos, essa capacidade é sobre-humana. É sobre-humana. Nós vemos pessoas suportar açoites, apedrejamento. E quando nós olhamos para a 1 Reis, tem outra situação interessante. Esse aqui, eu não estava acreditando naquele, nesse aqui tu acredita. 1 Reis 18, versículo 45, diz assim: em pouco tempo o céu se escureceu completamente, como as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro, claro, com cavalo, e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, nós sabemos quem é, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa como um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade. Elias correu mais do que cavalo. Não pode nem dizer que ele correu com cavalo, mas ele pode dizer que ele correu mais do que cavalo. Ele correu num carro de Fórmula 1. Ele correu. Mas o texto diz, o Espírito veio sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele, e ele correu. Imagina nós no dia da batalha aqui, que tiver as tribulações, o Espírito se apodera de nós, um corre para um lado, outro corre para o outro, e o povo, cadê? Cadê os meus adversários? Procura com a espada e a gente, já está em outra dimensão já. É o mesmo Deus. Quando o Espírito do Senhor se apodera, ele faz grandes feitos. Se a gente encontrar com feras e o Espírito do Senhor estiver sobre nós pode rasgar, não precisa ter medo. Se houver uma situação que tem que correr, que tem que se transportar de um lugar para outro em alta velocidade, porque eles não correm como a gente, como o poder de Deus, o Senhor vai usar desse método em nós. Mas é o poder de Deus. Veja que o Espírito Santo, ele é violento. Só ele faz isso. Então, essa força, ela está sobre nós. Agora voltando para Saul. A Bíblia mostra que o Espírito se apoderou-se dele. Um espírito maligno. Quando nós olhamos para Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 28, diz assim, eu vou criar outra linguagem da Bíblia, quem sabe a da Radassa é a melhor. 28, ele diz, o Senhor te afligirá com loucura. Olha o que eu acabei de citar. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Pode ler. Isso aqui é uma maldição para os desobedientes. Vai. Ele castigará vocês com loucura, cegueira e perturbação mental. É a mesma coisa. Alguém tem outra linguagem diferente? Então veja bem, Saul, por que o texto mostra que ele morreu? Porque ele foi desobediente
Porque ele foi desobediente, ele foi infiel a Deus. Por causa da desobediência e ainda consultar os mortos, o que aconteceu? Um espírito maligno veio sobre ele e ele começou a ficar perturbado. Então nós podemos entender que tem total ligação com aquilo que exatamente estava acontecendo com Saul. Deuteronômio 28 diz que se alguém for desobediente, vem maldição sobre essa pessoa. E a consequência da desobediência é a maldição, da loucura, da perturbação de espírito. Perturbação mental, confusão mental, cegueira, loucura, que é o quê? Um espírito maligno influenciando. Isso é o sentido que ele dá. Ele mesmo falou, o texto mostra que Saul morreu por causa disso. Foi destruído por causa disso, principalmente da desobediência. No entanto que ele fala, o que ele quer? Ele quer sacrifício ou ele quer obediência? Ele quer obediência. Então por causa disso, que ele não obedeceu, e não foi só uma vez, que ele não obedeceu a Deus, o espírito maligno veio e se apoderou-se. E ele foi destruído dentro dessa opressão, por causa da desobediência dele mesmo, da rebeldia dele mesmo, do pecado dele mesmo. Ele só colheu o que ele plantou. Ele era para ser rei, ele era para influenciar uma nação na presença de Deus, era para influenciar um povo à santidade, levar um povo à adoração a Deus, restaurar altares, era para restaurar a nação, ganhar territórios e implantar o reino de Deus. Não, ele fez o contrário. Olha o peso da maldição sobre a vida de Saul, por causa da rebeldia e da desobediência. Então, isso é lei, isso é uma lei. Maldição e bênção são leis espirituais. Se eu obedeço, tem uma lei sobre mim que me garante algo. Se eu desobedeço, tem uma lei sobre mim que me garante algo. São leis que a gente não se atenta que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não percebe ao nosso redor que há consequências de nossas ações boas ou ruins. Quando a gente vai perceber, já está longe demais. A gente acha que uma desobediência aqui não vai ocasionar em nada. Não, eu fico sem orar hoje, sem buscar Deus hoje, sem congregar hoje, eu faço isso, eu filho meu irmão, eu não ajo em amor. Mas no mesmo momento você é afligido. Não tem como escapar. No mesmo momento você recebe da opressão maligna, pela consequência da desobediência, só que você não percebe. Muitas vezes acontece, tem um momento que você vai orar, não está como antes. Tem um momento que você vai só empurrando, achando que é só a força espiritual que está tentando te parar. Deixa que é um pecado, que é uma desobediência que você cometeu e você não percebeu. E muitas vezes o ambiente se torna pesado, você não consegue dormir direito, você não consegue buscar Deus, se concentrar, orar como você fazia antes. E você atribui isso também a um ataque espiritual, mas deixa que é uma desobediência. Você está sendo afligido com aquilo. Você está sendo perturbado. Porque chega outro dia, você vai dormir, você amanhece o dia dizendo, não, hoje eu vou buscar, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou agir assim. E você passa o dia todinho sendo oprimido com aquilo, porque você falhou. Quando chega a noite ou termina o dia, você não consegue, você passa a semana, enquanto isso acontecer, cada vez pior. Mas é o pecado da desobediência. O inimigo, ele vem, o espírito maligno, ele vem, ele traz tristeza. Me diga, quando você erra, falha, você não sente tristeza? Não, muitas vezes tristeza de arrependimento, que você pede perdão e fica tudo bem, mas uma tristeza onde você pensa até em desistir. Muitas vezes é a violência. Quando você está perturbado, você age de uma forma que você ministra violência, ministra sangue sobre os outros sem você nem perceber. Não, mas essa não sou eu. Em algum ponto houve desobediência, houve uma queda, houve um declínio, houve uma brecha. Só que a gente acha que, não, essa semana, na semana que vem eu compenso, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou tratar melhor, eu vou agir assim. E acaba que você continua somente carregando o peso da desobediência. Enquanto não mudar, só vai aumentando o jugo. Misericórdia. Então, a consequência da desobediência é essa: confusão mental, perturbação espiritual. Está perturbado espiritualmente? Avalie se não é uma falha de desobediência. Avalie se não é uma rebeldia, um ato rebelde que você teve. Um ato rebelde não quer dizer que é só com a liderança, com a igreja. Pode ser com seu filho, pode ser com seu vizinho, pode ser com sua mãe, com seu irmão. Ato rebelde é ato rebelde em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Desobediência é desobediência, não é só com Deus, não, é com teu semelhante, é com tua casa, é com teus próprios modos de vida que o Senhor separou para você, é com a palavra. Desobediência é desobediência.
Porque nós não somos só, eu não sou só a Vanessa, a igreja, eu sou a Vanessa que tem que ministrar Cristo em tudo, em todos, em qualquer lugar. Então desobediência aqui é a mesma desobediência em qualquer lugar. Então nós precisamos entender, sondar. Muitas vezes quando você, olha só, quando você pede a Deus, Senhor, por que eu estou assim? E o Espírito Santo vem e fala com você. E ele diz assim, olha, você fez isso, ou você falou assim, às vezes coisas simples. Você muda, melhora, porque você confessou, você entendeu, você vai tentar mudar e aquela pressão vai embora. Mas até lá, fica o vazio, fica a distância, fica a falta de ânimo de orar, de buscar Deus, fica aquele bloqueio. E quando confessa, vai embora. Quando se arrepende, vai embora. É como se o Espírito Santo dissesse, eu estou te mostrando o que foi que você errou, para você estar assim, você não perguntou? Estou te mostrando, agora trate isso aqui para não acontecer de novo. Misericórdia, amém? Então, olha só, 1 Samuel 15, 22. Ele diz assim, só para a gente confirmar aquele texto que eu falei. Contudo, Samuel declarou, agrada-me mais a Yahvé com holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão do coração. Por que o coração? Porque o coração é o centro. Se o inimigo ganhou, escute bem, eu já falei isso aqui, só para repetir. Se o inimigo ganhou a batalha na mente, ele desceu para o coração, se transformou em ações, se transformou em um caráter. Então ele diz, olha, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração. Porque não adianta nada converter aqui se não converter aqui. É mais do que a gordura de carneiro. 23. Portanto, a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste, está falando para Saul, porque rejeitaste a palavra, ou seja, a obediência, ele também o rejeitou como rei de seu povo. Agora, por que eu sinto esse bloqueio? Por que eu sinto essa distância? Por que o inimigo ganha legalidade quando nós desobedecemos ou agimos com rebeldia? Está aqui a resposta. Quando você age com desobediência, você é rejeitado por Deus. Se você é rejeitado, você vai fluir como antes. Você vai ter paz na mente como antes. Você vai sentir alegria como antes. Você vai sentir júbilo, vontade de louvar. Você vai sentir calma, tranquilidade, descansar em pastos verdejantes. Você não vai. E o que é que entra? O espírito, a opressão, o espírito maligno vem. E é por isso que há muitos cristãos perturbados. Rebeldia, desobediência, que dá no mesmo sentido. Misericórdia. Então vamos lá. Tem como escapar de tudo isso? Tem, sim senhor. Jejuar. Jejuar destrona o inimigo. Aqui. Destronou o inimigo. Tá aqui, eu tenho um pensamento maligno, suicida, pensamento ruim, pensamento de todo tipo de mal. Aí eu começo a jejuar, começo a destronar o inimigo, quebrar as forças dele, desarmar ele. Quando eu vou cuidar de tanto jejum, de tanta oração, vem a ministração do Espírito Santo, ele vai ganhando espaço, ele vai fluindo. E quanto mais isso acontece, mais a minha mente, ela vai trazendo para o coração as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, e eu começo a manifestar por obras externas, não mais por meio da minha mente, entendendo aqui, mas agindo, porque desceu para o coração e eu começo a manifestar o caráter de Cristo. O caráter não é aqui, o caráter é aqui, no coração. O caráter vem de dentro. Não vem de cima, vem de dentro, é do profundo. Então, quando eu começo a jejuar, eu quebro as forças do inimigo. Eu destrono ele. Oração, então, estamos falando de oração, jejum, vamos falar de profetizar e receber. Então, o tema é jejum. Então, quando nós jejuamos, nós destronamos a ação do inimigo. Agora, vamos ver aqui o outro ponto. Mas, existem algumas causas pelos quais nós jejuamos. Por exemplo, o jejum ele é praticado por quase todas as religiões. Agora, o interessante é que toda religião, para ser trabalhado, quase todas, para ser trabalhado o espiritual é necessário jejum. Quer trabalhar o espiritual? É jejum. Não se trabalha o espiritual, desenvolvimento espiritual sem jejum. Você pode até dar uns bons passos, mas vai chegar um limite que você não vai fluir mais naquele lugar. É necessário jejum. Por quê? Porque há níveis espirituais que só com jejum é destronado a ação do inimigo. Então, entenda, quer ser trabalhado, fluir, crescer no espiritual? Jejue. Crescimento vem daí.
Experiências vêm daí. Lembrando de novo, o tema é jejum. Olha só, os muçulmanos, eles jejuam 30 dias, é chamado Ramadã. Agora olha que interessante. Eles 30 dias ficam em abstinência de qualquer comida, bebida ou relações sexuais até o pôr do sol. Tudo isso. Só buscando a Deus. O Deus dele, né? Para os muçulmanos, o jejum, olha só a revelação que os muçulmanos têm a nos ensinar. Para os muçulmanos, o jejum é visto como uma prática, a disciplina e doutrina espiritual. Para atrair reflexão espiritual. Que desenvolve humildade, autocontrole, é bíblico. Isso aqui é bíblico que eles estão fazendo. Autocontrole, caridade e solidariedade. É bíblico. O jejum atrai tudo isso e tudo isso é bíblico. Então olha os objetivos. Eles jejuam, eles se abstêm de toda comida, bebida e relações. E eles, por que eles praticam? Para ter disciplina espiritual, doutrina espiritual, se manter na doutrina espiritual e ter uma mente fértil para a doutrina que eles vivem. Resumindo. E esse jejum opera nele, desenvolvendo humildade, autocontrole, caridade e solidariedade. Vou deixar outros pontos para outros, porque tem um semelhante que eu quero abordar em outros. Os católicos. Para quem não sabe, eu nunca fui católico praticante. Mas os católicos praticantes, eles jejuam como forma de penitência interior. Não é exterior não, como aqueles que batem nas costas. Hein? É uma penitência espiritual. É como vai dizer, eu vou massacrar o meu espírito. Penitência espiritual. E eles creem que o pecado é destruído e as más obras por causa desse jejum. É bíblico ou não é? Sim. É bíblico. O jejum para eles abre espaço para praticar boas obras e caridade. Os católicos mesmo, os fiéis, eles jejuam toda semana às sexta-feira e todos os anos na quarta-feira e na sexta-feira da paixão. Né? É uma cultura. Óbvio que com o cristianismo, a cultura do catolicismo, eles têm se perdido muito. Mas os raízes, eles têm essa prática que leva à risca. Só que na quaresma são 40 dias jejuando o quê? Carne. Eles não comem carne. Eles jejuam, gente. Eles jejuam carne. Eles só vão comer carne depois que passa o domingo de Páscoa. Não, no sábado do aleluia já come, né? No sábado do aleluia já come. Mas eles jejuam 40 dias sem comer carne. Eles jejuam. E sempre praticando a caridade. Agora que vocês já viram, eu já fiz. Quem viu? Os nossos irmãos católicos. Na Semana Santa, ou na sexta-feira, pegar a sacolinha, botar um quilo de arroz e entregar na porta de alguém como esmola. Eu fazia isso. Por que eles fazem isso? Porque eles praticam, eles querem se aperfeiçoar na caridade. É bíblico isso ou não é? A gente aprendendo com eles aqui. Agora olha só, os budistas, esses aqui são os mais... eles se abstêm de alimento como forma de purificação física e espiritual. Muito melhor do que nós anos luz. Eles acreditam que o jejum facilita a meditação por estar em um estado de calma e maior sensibilidade. É bíblico ou não é? Sim. Nós sentimos isso quando jejuamos? Vamos ver quem nos ensina mais. Os monges, eles jejuam frequentemente, só que o sentido que eles jejuam é para curar doenças. Os judeus, a gente vê o Yom Kippur, que é o dia do perdão. É um dia feito para orar, orações intensas, e nem água é permitido. Não pode lavar a boca, escovar o dente, tomar banho, usar calçado de couro, ter relações sexuais, passar creme de cabelo, perfume, creme no corpo, utilizar nenhum tipo de cosmético. É um jejum mesmo que você fica no pó e pó e pó. E Deus. Porque foi um dia de lamento, né? Um dia de choro, um dia e também de conquista. A fé Bahá'í jejua 19 dias, alimento, bebida, do nascer do sol ao pôr do sol, né? Então esse jejum é para purificar e tirar os desejos mundanos e egoístas. Se eu perguntar assim, quem já jejuou por isso? É melhor não responder. Os espíritas, eles jejuam para ajudar o espírito a triunfar sobre o corpo. Você está entendendo a relação do jejum com cada religião? E a profundidade do que eles tratam o jejum?
Jejuamos, quando nós jejuamos, o Espírito triunfa ou não? O Espírito Santo? Sim. Quando nós jejuamos, é quebrado o egoísmo ou não? Sim. Quando nós jejuamos, os desejos mundanos, é amenizado sim? Ou destruído sim ou não? Sim. E tantas outras coisas que nós falamos aqui. Não acontece no jejum. O jejum é o cara. Os umbandistas, você pensa que eles não jejuam? Eles jejuam. Antes deles incorporar, eles jejuam de 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas. Porque melhora a comunicação com o mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Diminui qualquer interferência externa. Eles jejuam 4 a 6 horas antes para ajudar na comunicação com o mundo espiritual e diminui qualquer possibilidade de uma ação contrária tentar destruir a obra que eles estão fazendo. Enfim, temos muito que aprender com o jejum ainda. Vocês concordam? Isso aqui já é o suficiente para a gente dizer: eu quero jejuar. Muito. Muito. Eu não quero saber se meus olhos vão afundar, se a minha boca vai tremer. Mas eu quero jejuar. Amém? Vou falar só um ponto. Na próxima terça, eu acredito em nome de Jesus que eu vou terminar essa parte sobre o jejum. Eu acredito, mas quem sabe é Deus. João Batista jejuou quanto tempo? Todo o seu ministério, João Batista jejuou. Da sua vida à morte ele jejuou. Ele não podia comer ou beber qualquer tipo de coisa. Ele foi consagrado. Ele foi aquele que abriu o caminho para o Senhor. E ele comia gafanhoto, vivia no deserto, se vestia como um homem realmente mel. Ele se anunciava como um verdadeiro homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. E ele jejuou a vida toda. Até a sua morte ele jejuou. Imagina a pessoa a vida toda não saber o que é um gosto de carne. Era João Batista. Por isso que ele diz que dentre os homens na terra ele foi maior. Poderoso. Ele abriu o caminho, quer dizer que ele preparou toda uma estrutura espiritual sobre as nações para receber Jesus. Você sabe o peso disso? Ele preparou um ambiente espiritual para receber Jesus. Então ele jejuou por toda a vida. Assim como Elias jejuou 40 dias. Assim como Moisés, assim como Jesus. Tem diversos homens que jejuaram. Então, para resumir, até aqui, se vocês compreenderem que é importante jejuar, semana que vem volte contando experiências do jejum que vocês fizeram. Amém? Não só pelo entendimento da palavra, mas porque você mesmo, você é inclinado, nosso coração é inclinado a isso. Até essa vontade de jejuar, buscar a presença de Deus. Chamando na